Olá, nós somos o Grupo 7 e hoje vamos apresentar sobre Sistema Digital de Controle Distribuído e Redes Industriais de Comunicação e Controle. Com a globalização, surgiram tecnologias avançadas no sistema de produção para o setor industrial, como a automatização de processos. Assim, a interligação destes proporciona maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis, sendo necessários para a realização dos processos. Essa interligação tornou-se possível à medida que os conhecimentos na área de rede de comunicação avançaram, possibilitando o surgimento do Sistema Digital de Controle Distribuído, ou SDCD. Em meados de 1940, as operações das plantas eram realizadas manualmente, havendo um alto volume de funcionários para controlar as etapas de produção. Assim, iniciou-se o processo de substituição de parte da linha industrial por instrumentos pneumáticos, que têm como função transmitir informações sobre as variáveis do processo, através de tubulações específicas, e assim surgiram as salas de controle. Nas décadas de 50 e 60, foram criados os sinais eletrônicos analógicos, possibilitando o aumento da distância entre os elementos da linha de produção e a sala de controle, facilitando a transmissão de informações. Esta inovação contribuiu diretamente para a automação industrial. Já em 1970 e 1980, foram introduzidos elementos baseados em sinais eletrônicos digitais, fortalecendo assim o mercado por haver novos instrumentos eletrônicos e softwares, contribuindo para uma melhoria exponencial na linha de produção industrial, aplicando-se sistemas de controle de processos automáticos. As redes de comunicação industrial são essenciais para empresas de vários portes, sendo ela pequena, média ou de grande porte, para que os sistemas possam se comunicar em todos os seus setores, desde colaboradores operacionais até a diretoria da empresa, que gerencia o controle de processo produtivo através das informações precisas, em tempo real e com segurança na integração entre as redes corporativas e redes de automação industrial. Assim, ao se utilizar das redes de comunicação, ocorre uma troca de dados mais rápida e confiável entre os instrumentos e computadores, sendo um dos fatores essenciais para o desenvolvimento e melhoria da produtividade e qualidade na indústria. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de sistemas. Temos o CLP, que são controladores lógicos programáveis. Eles são frequentemente definidos como miniaturas de computadores industriais que contêm um hardware e um software que são utilizados para realizar as funções de controles. Nós temos os SDCDs, que a gente vai explicar melhor mais para frente sobre eles. E a gente tem o sistema SCADA, que é tipicamente uma combinação de elementos de software e de hardware, como controladores lógicos programáveis, os PLCs, e unidades terminais remotas. A definição para uma rede de computadores é a junção de um conjunto de módulos processadores com um sistema de comunicação. Essas redes funcionam como uma ligação física e lógica entre vários computadores. As redes foram criadas devido à grande demanda de compartilhamento de dados, gerando informação que pode ser acessada ali, remotamente. É amplamente usada em empresas até hoje, diminuindo os custos e garantindo mais confiabilidade ao sistema. Sobre os tipos de redes, uma rede de computadores em uma área local, pequena, utilizada em um prédio ou um campus, é chamada de LAN. Já as redes metropolitanas, MAN, são de alta velocidade e foram projetadas para interconectar os sistemas de áreas metropolitanas ou de cidades próximas. Já a rede de longa distância ou rede de área largada, sigla WAN, é uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, com frequência um país ou continente. Topologia de redes é o canal no qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros componentes de uma rede de computadores. Existem dois tipos, a topologia física e a lógica. A topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede, enquanto que a lógica descreve o fluxo dos dados através da rede. Indo para a parte de software de redes, em sua definição, o software de rede é um software que melhora, facilita ou interage com a rede de computadores estabelecida. Esses softwares podem ter várias características, dentre elas a execução de tarefas, armazenamento de dados e outras caso haja necessidade. Por fim, as redes de comunicação aplicadas no ambiente industrial são mais na parte de automação de manufatura, de processamento contínuo, como por exemplo a indústria de petróleo, onde as diversas variáveis envolvem trocas de informações que são essenciais para o andamento industrial. Agora falando um pouco mais específico sobre o Sistema Digital de Controle Distribuído, ou SDCD, ele funciona como um pacote integrado de dispositivos que juntos cumprem diversas funções em um sistema, supervisionando o processo de produção. Para que um sistema seja caracterizado um SDCD, ele precisa de dois processadores.
um que fica responsável pela ação de controle e o outro pela interface ao usuário, tendo contato com a pessoa que opera. A sua origem se deu nos anos 70, quando houveram estudos que procuravam uma descentralização dos processos, passando as operações em um só computador para vários computadores menores. Isso gerou uma diminuição dos custos e aumentou a precisão e principalmente a segurança das operações. Em relação aos mecanismos de controle, eles são os responsáveis de obter todos os dados do processo, para que sejam analisados nas estações locais. Algumas funções são controle lógico e multivariável, alarmes de nível, desvio e velocidade, intertravamento, linearizações, polinômios e logaritmos e compensadores de pressão e temperatura. Já as unidades de monitoramento são as responsáveis das funções de interface homem-máquina, garantindo ao operador o controle e informações do processo. Alguns exemplos de interface são as telas de visão geral, telas de grupo, telas de imagem individual, de registros e históricos e as telas de alarme. Cada uma garante informações importantes ao usuário. Alguns modelos podem ser vistos nesse slide. O primeiro é uma visão geral, o segundo de uma malha individual e embaixo uma tela de alarme. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os protocolos de comunicação. O que são esses protocolos de comunicação? Todo dispositivo eletrônico ou digital, ele tem um protocolo funcionando dentro dele. Os protocolos são uma maneira que os dispositivos eletrônicos, os softwares ou os equipamentos têm de conversarem entre si. Então, um encaminha informação para o outro. Nessa apresentação, a gente vai focar nos protocolos HART e Fieldbus. O protocolo HART ele foi desenvolvido em 1980 e ele é um protocolo aberto de automação industrial. Ele pode ser analógico e digital híbrido. A sua vantagem mais notável é que ele pode se comunicar através de loops atuais de instrumentação analógica, de 4 a 20 mA, possuindo também uma comunicação digital através do mesmo cabo. Uma dúvida que surge é, mas como que ele vai transmitir o sinal digital e analógico pelo mesmo cabo? O HART utiliza uma tecnologia conhecida como FSK, em que a frequência ela é codificada. Então, ele usa uma frequência de 1.200 Hz para representar um binário e 2.200 Hz para representar o zero binário. Falando agora um pouco sobre o protocolo Fieldbus, ele foi desenvolvido no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ele também é um protocolo aberto e ele é muito comum em empresas grandes de petróleo e gás. Ele é composto pelo HSE e pelo H1. E ao contrário do HART, ele permite múltiplas variáveis de cada dispositivo. E o seu custo de instalação ele costuma ser mais baixo por permitir que muitos dispositivos se conectem em um único par de fios. O Sistema Digital de Controle Distribuído e as redes industriais de comunicação e controle foram desenvolvidos visando a integração e automação dos processos industriais. Então, eles são largamente utilizados nas indústrias, nas mais diversas frentes. Isso porque ele possui diversas especificações que faz com que ele seja bem versátil e consiga responder à necessidade de diversas empresas e diversos setores da indústria. Aqui no slide tem alguns exemplos de indústrias que utilizam esses sistemas e eu coloquei também um dispositivo, semáforo, porque eu achei muito interessante que ele utiliza sensores e painéis de controles também. Mas por que é tão vantajoso para as empresas utilizarem essas redes de comunicação e tal? Bom, tem inúmeras vantagens e algumas delas é a redução de instalações elétricas, redução do tamanho de painel elétrico, uma maior organização do local, assim, porque as redes industriais elas tiram a necessidade de uma infinidade de cabos, diagnóstico local de falhas, diagnóstico em tempo real supervisório e flexibilidade na ampliação e modificação. Como eu disse, eles são muito versáteis, então é muito fácil para você ampliar ou modificar eles. E também, como você tem um painel de controle, você consegue saber em tempo real o que está acontecendo, consegue ver as falhas. Então, acaba trazendo muitos benefícios para a empresa. Bom, agora para fazer um geralzão e concluir tudo que foi dito na nossa apresentação, é possível dizer que as redes de comunicações estão cada vez mais fortes dentro das indústrias, porque quando você tem uma rede de comunicação bem planejada e que se leva em conta o custo, a performance, segurança, até o perfil dos seus operários, entre outros elementos, se garante cada vez mais um maior rendimento operacional. E também podemos falar que o controle por softwares está também em ascensão dentro das indústrias, porque esse controle e essa comunicação juntas faz com que os diretores e os operários tenham maior conhecimento de tudo o que está acontecendo em todas as etapas
da produção. Então, caso ocorra um problema, caso tenha um downtime, onde um produto não está sendo feito no tempo necessário, isso é avisado rapidamente, em instantes, e assim tendo um conserto mais rápido. É por isso que esse sistema SDDC, ele se vende sozinho, ele consegue ser, implementado nas indústrias de uma maneira muito fácil, porque se você pensar, ele não é essencial e nem vital para a produção. Sem ele, a produção continua acontecendo, mas ele é uma melhoria. Então, quanto mais as indústrias investem nisso e se especializam nessa parte de comunicação interna e controle, mais gera produto, então ele se auto-vende e se paga sozinho também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e entendido um pouco mais sobre o que é o SDCD e essa rede de comunicação interna. E muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta?